Criado em 2002 para garantir a participação da população nas decisões do poder público, o Conselho Municipal de Política Urbana faz parte do Plano Diretor Estratégico de São Paulo e acompanha a execução de políticas de desenvolvimento urbano, discute e elabora propostas de projetos de lei de interesse urbanístico e debate diretrizes para as áreas públicas municipais. O Conselho é formado por membros do poder público e também da sociedade civil. No próximo dia 22, haverá uma eleição para escolher novos membros. Para entender melhor o que é o Conselho Municipal de Política Urbana e como participar da eleição, a gente recebe hoje o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando Chucri. Tudo bem, secretário? Obrigado pela presença. Prazer é meu. Secretário, então, para a gente entender um pouquinho melhor, como que funciona esse conselho, qual que é a principal função dele? A principal função é discutir com o Poder Executivo o conjunto de intervenções previstas para o território, para a cidade, projetos estratégicos e principalmente os PIOs, que são os planos onde a gente determina projetos de desenvolvimento específico para um determinado território. Então, ele tem uma discussão bastante ampla, são vários assuntos. Importante lembrar que é um órgão também que é paritário, tem participação também da sociedade civil. E então, participantes da sociedade civil, quem mais pode fazer parte desse conselho? Todo mundo pode participar? Como que são divididas essas vagas, enfim? São 60 membros no total, desses 60 membros, 24 do poder público e 36 da iniciativa privada, da sociedade civil de maneira geral, com representantes da iniciativa privada, ONGs, universidades, movimentos de moradia. Então é bastante ampla a composição, o que faz com que o Conselho seja bastante representativo também do conjunto das forças que compõem aqui o município de São Paulo. O senhor falou do movimento de moradias, que é inclusive o segmento que vai ter a eleição agora no dia 22 de setembro. Isso, dos 60 membros, quando existe acordo num determinado setor, por exemplo, entre as universidades, quando eles acordam que tenha um determinado representante, você não faz eleição daquele segmento. Neste ano, especialmente, o segmento que nós vamos estar fazendo a eleição, onde não houve acordo, são duas chapas disputando, é o setor de habitação, de movimento de moradia, é o setor vinculado aos movimentos de moradia. Uhum. O que são os órgãos colegiados, secretário? Órgãos colegiados são os órgãos criados por lei, por decreto, no caso aqui está no PDE também, a questão dos conselhos participativos. São órgãos onde você tem, basicamente, participação de sociedade civil, participação de vários segmentos da sociedade, além do poder público, onde as decisões são tomadas de maneira compartilhada, onde você apresenta os projetos e eles são aperfeiçoados, recebem sugestão desses membros também da sociedade civil e os projetos são aperfeiçoados de maneira a ficar mais próximo do desejo da média da população de São Paulo. E que tem uma participação bastante importante, inclusive participou da discussão do Minhocão, só para dar um exemplo, né, da questão das calçadas da cidade. Todos os projetos, além dos planos também, que são programas mais amplos, a gente também discute os projetos específicos. Calçadão é um ótimo exemplo que, como mexe com a vida de muita gente, a gente está falando de uma área que circulam mais de 300 mil pessoas por dia. Se você pegar, por exemplo, a São Bento, então discutir com a população, com os comerciantes, com os representantes das entidades, a associação comercial é muito importante para que a gente possa discutir o projeto e principalmente entender os impactos daquela obra durante o período que ela for realizada. Uhum. Agora, essa eleição, como que as pessoas votam? É um sistema online, presença física? Fisicamente é presencial o voto nas prefeituras regionais, através do site eleição CMPU. .prefeitura.sp.br, ela pode identificar os locais de votação, que é majoritariamente nas subprefeituras. A gente está com o site aí na tela, eleição cmpu.prefeitura.sp.gov.br. Essas eleições acontecem de quanto em quanto tempo, secretário? É bienal, a cada 2 anos, onde você renova o conselho de 60 membros, como eu disse. Onde que as pessoas podem encontrar informações sobre os candidatos, enfim? Então, no próprio site, Eleição CMPU, tem as informações dos candidatos, de quem está concorrendo, especificamente nesse caso do movimento de moradia, como eu disse, mas então lá ela pode encontrar qualquer informação. Uhum. O resultado, quando que sai? Sai muito rapidamente, em 2 dias deve sair o resultado, a gente deve publicar também via site quem foram os ganhadores dessa eleição. Uhum. É importante, então, que as pessoas tenham conhecimento desse conselho para ter uma participação cada vez maior, né, secretário? É importante acompanhar também esses conselhos, exigir dos membros da sociedade civil e do poder público que se aperfeiçoe, que se possa
que possa de fato receber contribuições desse projeto. É muito importante as pessoas acompanharem. Não só do CMPU, lembrando que a Prefeitura, no caso do município de São Paulo, tem um largo histórico de conselhos participativos em praticamente todas as áreas, na área de habitação, assistência social, saúde. Então é muito importante que a população acompanhe isso, é uma oportunidade de participar mais diretamente das políticas públicas do município. Tá certo. Queria então agradecer a participação, secretário Fernando Chucre, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, conversando com a gente hoje sobre o Conselho Municipal de Política Urbana. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.